domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando prosseguimento às lições desse terceiro trimestre do ano de 2018. A lição de hoje é a lição número 2, a escravidão dos hebreus no Egito. Eu gostaria que vocês curtissem, que vocês se inscrevessem no meu canal, né? E que vocês fizessem comentário e também compartilhamento. Isso é muito bom e ajuda nós a estar aí divulgando a palavra de Deus e vamos aprendendo junto. São lições maravilhosas que nós precisamos para que nós possamos enfrentar os desertos de nossas vidas. E agora nós entramos aí primeiro, começamos a lição com a saída de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, vindo para Arão e depois entrando na terra prometida, que seria a terra da promessa para os seus descendentes. Agora nós vamos entrar aí na entrada do povo no Egito, na escravidão e a busca de Deus por um libertador. Assista essa mensagem. Escute este recado que eu tenho para você. Do segmento a lição em 1 minuto. Acompanhe as aulas dessa escola bíblica dominical virtual deste canal. Receba um certificado de conclusão deste seminário. O chamado de uma nação e o plano divino de redenção, que é uma carga horária de mais ou menos 35 horas. Após 90 dias estudando a revista da escola dominical com temas teológicos relevantes, você não gostaria de ter um certificado exposto publicamente em sua sala, na sua estante, no seu escritório? Se este é o seu desejo, mande seus dados que eu irei enviar esse certificado para você. Basta assistir esse vídeo até o fim, dar uma curtida ou fazer um comentário, estudar esta revista trimestral da Betel, no mínimo 15 minutos diário. Mais informações na descrição deste vídeo. A lição de hoje é a lição número 2, a escravidão dos hebreus no Egito. Outra coisa também que quer dizer aos queridos internautas, eu vou estar colocando aí no meu site as lições em PowerPoint, se alguém achar que é interessante usar, então fica aí à disposição, o endereço vai estar aqui na descrição aqui abaixo, e aí vocês comentem se está sendo útil, porque se estiver sendo útil eu vou continuar. E é a lição número 2, a escravidão dos hebreus no Egito. Introdução. Diante do pavor e do medo, Faraó passa a oprimir o povo de Deus, que por 400 anos viveu sob intensa escravidão. Todo esse sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Então a introdução está nos mostrando o período em que o povo de Israel passaram como escravo por 400 anos. Moisés é aquele homem que vai tirar o povo do Egito, que vai tirar o povo da escravidão e vai levar para o deserto. Nós vamos dar seguimento a essas lições. Agora o que acontece? Esse homem que vai fazer o trabalho, ele precisa de aprendizado. E nós vamos ver que Moisés acontece circunstância que ele foge para Midian, e depois ali Deus vai trabalhando até Deus aparecer na vida dele para poder de Moisés fazer uma liderança. Meus queridos, eu fico meio preocupado quando aparecem esses mensageiros que dizem tudo Deus faz. Não, Deus não faz tudo. É preciso que haja a participação do homem. E Deus quer homens treinados. Então, por isso, pastores, professores, vocês estão treinados? Antes de entrar na lição, eu gostaria de perguntar ao pastor: pastor, se hoje a igreja que está sob a sua liderança
precisasse enfrentar o deserto, esse grupo, o qual você é aquele que está liderando, esse grupo está preparado para enfrentar o deserto? Porque deserto, meus queridos, não se enganem, deserto é somente para os fortes. Os fracos não conseguem sobreviver no deserto. Então por isso que Moisés teve toda essa preparação de liderança para que ele pudesse conduzir o povo de maneira inteligente. Pastores, líderes, vocês precisam estar treinados. Vocês precisam estar preparados para que vocês conduzam o povo à terra prometida. E qual que é a terra prometida? A terra prometida é o céu, que nós iremos logo que Jesus vier arrebatar a sua igreja. As pessoas cujas estão sobre o domínio da sua liderança, pastor, ela está preparada para esse acontecimento? Então é preciso fazer uma análise. Só se ganha guerra, meus queridos, com os bons guerreiros, com guerreiros treinados. Então, professor de escola dominical, o grupo a qual você lidera, que você é professor, também está preparado para enfrentar o deserto? Olha, eu tenho dado aulas de escola dominical e às vezes eu cobro muito a participação dos alunos. E meus queridos, quantas vezes eu digo, olha, meus irmãos respondam, meus irmãos, eu preciso da participação de vocês. E está todo mundo calado. E o que acontece? Será que agindo desta forma nós estamos preparados para enfrentar o deserto? Que o deserto está cada dia entrando nas nossas vidas. E nós passamos no deserto que nós vamos aprender lições de não murmurar, para não morrer, para não cair no deserto. Lições de que nós vamos se preparando para o encontro com Cristo. Então, meus queridos, essas lições são de grande importância. Deus levanta Moisés, mas Moisés precisou de treinamento. Pastor sem treinamento não vai à frente. Meus queridos, eu estou falando de liderança, culto de ensino. A Assembleia de Deus, às terça-feira, o culto de ensino, ele precisa transmitir a palavra de Deus, e os cristãos que participam desse culto, que o culto de ensino também é uma escola de aprendizagem de formação de obreiro. Então esses irmãos, ao voltar para casa, eles precisam ir remoendo o que eles aprenderam. Meus queridos, está cheio de pessoas nas Assembleias de Deus do Brasil. Falo da Assembleia de Deus porque eu sou há mais de 40 anos da Assembleia de Deus, que vão ao culto de ensino e não aprendem nada. As pessoas estão lá contando história, estão lá, não conseguem focar num objetivo. Pastores, vocês são assalariados para a igreja, é para prestar um bom trabalho, é para dedicar na terça-feira a um grande trabalho de ensino. Se você não tem esse dom de doutorado na palavra de Deus, então você tem que escolher entre os céus, como Moisés escolheu. Deus mandou que Moisés escolhesse Arão, que tinha facilidade de falar. Então você precisa escolher alguém que tem facilidade de representar você, de transmitir o que você quer, para que a igreja possa se preparar para atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Mas, meus queridos, como a introdução minha aqui está um pouco comprida, vamos para a lição. Os tópicos da lição: explicar, mostrar e conscientizar. Tem lições, meus queridos, que faz-nos saltar para a vida eterna. Objetivo da primeira parte da lição. Ponto 1 a 3. O objetivo da primeira parte da lição: explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito. Então havia uma promessa na vida de Moisés, e por isso Deus vinha cuidando. Moisés era o escolhido de Deus para esta tarefa, porque a tarefa era muito difícil. Então Deus escolheu Moisés dentro da perseguição, quando as crianças nasciam, que era para ser jogada ao rio. Deus
protegeu Moisés, usando todas aquelas pessoas para que ela fosse salva e não ser atirada no rio. O fortalecimento do povo de Deus. Durante os 7 anos de grande seca que assolou toda a terra, a família de Jacó, por uma providência divina, desceu ao Egito. Aquelas 70 almas escritas em Êxodo capítulo 1 se tornaram um povo composto de aproximadamente 603 mil homens, aqui não contando nem mulheres e crianças. Quer dizer, aquela população, aquela família que foi para o Egito cresceu. Chegaram lá, foram muito bem recebidos. Nós vemos como Deus trabalha. Deus quer ter um povo seu, um povo peculiar. Então ele escolhe Abraão, tira Abraão lá da idolatria. Veja bem que já não se via falar em pessoas que queriam servir a Deus. Deus vai chamar Abraão dentro da casa de seu pai, dentro da idolatria. E agora, através de Abraão, Deus vai construir uma nação. E além dessa nação, em Abraão serão benditas todas as nações da terra que alcançou até nós. Então esse povo passa por situações difíceis na terra que Deus haveria de dar aos descendentes de Abraão, por onde Abraão estava passando, e se passa por uma grande fome e são obrigados a ir para o Egito, depois de toda uma linda história que nós vamos entrando. Se formos entrar, vamos entrar na vida de Moisés, ou melhor, se formos entrar, vamos entrar na vida de José. 1.1. Coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus. Está acontecendo coisa inexplicável na sua vida, meu irmão? Se não tiver cuidado, tem coisas que nós não conseguimos explicar. Somos tão abençoados que não conseguimos explicar coisas que acontecem em nossas vidas. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Meus queridos, tinha descendência de Abraão para todo lado no Egito, a ponto de o faraó, que não conhecia José, que não sabia os trabalhos que José fez, que José tinha salvado o Egito de uma catástrofe, começou a ficar preocupado. Por quê? As famílias dos judeus eram numerosas, o número de filhos em uma casa era muito, e Deus fortalecia e abençoava. Dificilmente se morreria uma criança dos descendentes de Abraão. Diante desse fortalecimento e crescimento, surgiu um novo faraó que não conhecia o que José significava historicamente para o Egito. Via um povo se tornando mais poderoso do que a própria nação do Egito. Como consequência, ele começou a oprimir o povo de Israel. Disse: não, vamos parar aqui, não dá para esse povo crescer tanto. Então aparece que a história de José foi esquecida. Quer dizer, o tempo vai passando. É comum, talvez, nós esquecemos feitos que as pessoas fazem por nós, e o tempo passa e nós acabamos esquecendo. Nós já não lembramos do nosso bisavô, nosso tataravô, às vezes não sabemos mais nem quem foi. Então o que aconteceu? 400 anos, ou mais de 400 anos, e aí aparece esse novo rei aí, que não conhecia os feitos de José, certamente. Ele não leu sobre os feitos de José. É inconcebível, racionalmente falando, um governante não lembrar o que determinada pessoa representou para a história de seu povo. Mas quando Deus está no controle, coisas inexplicáveis acontecem. O homem esquece, mas Deus não esquece. Deus, ele vai te recompensar. E Deus não esquece do seu povo. O rei não leu, não viu que a história de José, o que José fez por ele, e por isso ele agora ia perseguir de maneira que esse povo não crescesse. Meus queridos, se trazemos a história para os nossos dias, tantas pessoas que poderiam ser úteis no trabalho de Deus, mas são escolhidas a dedo não por Deus, mas pelos que estão na liderança.
As pessoas que estão na liderança não se cercam de pessoas competentes, pessoas com dom do Espírito Santo, pessoas que realmente têm uma vida íntegra com Deus. E aí começa a olhar o exterior das pessoas. E aí acontece, esquece-se de muitas pessoas que têm um histórico dentro da história daquela igreja local ou estadual ou até nacional. Então, meus queridos, nós temos facilidade de esquecer. Deus não esquece, mas nós esquecemos de algo de bom que a pessoa fez e que possa ser lembrado. Lembra de Mardoqueu? Quando o outro queria ver preparado, já tinham preparado a forca para ele, o rei manda ler o livro das crônicas que acham lá um ato feito por aquele homem e não foi recompensado, mandou recompensar. Então Deus irá nos recompensar. É interessante também, pastores, professor de escola dominical, que você recompense aqueles alunos que são participativos, que participam, que dá vida à tua escola. Porque é muito impaciente, não dá talvez para suportar uma escola em que só o professor fala. Então escola é para ter participação, deixa teus alunos participar e presenteia aqueles que se saem. Pastores, lembre daqueles que estão há 30, 40, 50 anos ali no trabalho, tem uma história. É interessante que Deus está em primeiro lugar, mas você precisa lembrar daqueles que trabalham contigo. Então 1.2 diz: o povo se torna escravo. O novo governante, não familiarizado com José, não nutria qualquer afeição pelo povo hebreu. Ele introduziu regras cujo desígnio era aliviar seus temores, pois via o povo se fortalecendo. Então, esse povo está ocioso, vamos pôr esse povo para trabalhar. Ele não via que era um povo abençoado. Cuidado, obreiros, de um modo geral. Deus está abençoando alguém, você está perseguindo. Cuidado. Quando Deus está abençoando alguém, é porque alguém está fazendo algo que agrada a Deus. Não é simplesmente a vontade de Deus de abençoar, meus queridos. Para sermos abençoados, nós precisamos estar comportando, comportando de acordo com aquilo que agrada a Deus. Conforme nós vamos agradando a Deus, Deus começa nos abençoar e fazer coisas diferentes em nossa vida, coisas inexplicáveis. E quando isso acontece, nós encontramos às vezes até dentro das nossas congregações muitos perseguidores. E aí começa a impor regra para que aquele irmão não sobressaia. Então nós vemos aqui que o faraó começou a impor regras. Primeira regra: aumentou a carga de trabalho. Ficou exaustivo, ficou cansativo. O povo começou a sofrer. Como resultado, empreendeu-se numa investida de colocar maiorais de tributos para os afligir com suas cargas e edificar cidades de tesouro. Quer dizer, cobraram muito mais tributos dos israelitas, parece até o Brasil. Que o Brasil, o empresário é um escravo. O Brasil, o empresário vive para pagar imposto. Às vezes ele começa até a sair bem do seu negócio, mas a maior parte é só para pagar imposto. Nós somos escravos de uma nação precisa se libertar disso. E aqui o faraó fez dessa forma, castigou o povo, colocou fiscais, como nós temos fiscais do governo, colocou fiscais e afligiu o povo e cobrava-se muito imposto. Mas Deus era com o povo, meus queridos. Quando Deus está abençoando, não tem demônio que tiram a bênção de Deus. Então o povo seria afligido. O sentido dessa expressão é violar o direito de liberdade de alguém. Muitas construções egípcias foram erigidas às custas de escravidão do povo de Israel. Então começou a crescer. Os egípcios começou a crescer, a se destacar às custas do trabalho escravo dos judeus. Meus queridos, vamos fazer cada um a nossa parte, vamos crescer junto. Deixa a glória de Deus tomar conta de nossa vida. Deixa Deus agir no nosso meio. A segunda regra: as parteiras deveriam matar todos os meninos que nascessem.
Então, o rei do Egito falou às parteiras das hebreias: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Não deu certo a segunda investida de Faraó. A regra número 2: matar todos os meninos para que não viesse a se fortalecer um grande exército. Mas as parteiras temeram a Deus e não prosseguiram conforme a vontade do Faraó. Nós precisamos temer a Deus, meus queridos. Tem muitas coisas que no nosso trabalho, até mesmo na nossa igreja, que talvez nós somos direcionados para fazer daquela forma, e daquela forma não vai agradar a Deus. Então, melhor é que nós obedeçamos a Deus. A terceira regra, a lei do afogamento. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Quer dizer, a intenção diabólica era acabar com o povo judeu. Matava-se todos os meninos, como ele queria que as parteiras matassem, e aí sobraria um monte de mulher. Aquelas mulheres se misturariam com os egípcios, e aí faria uma nova raça. Deus não é Deus de mistura, meus queridos. Deus quer um povo separado, um povo santo. Cuidado com as tuas escolhas. Talvez seja uma investida do inimigo para poder destruir a semente do evangelho que é em você. Então aqui a regra número 3 era afogar, que o rei ordena para que as crianças que nascessem, fosse menino, era para jogar no rio. Mas houve todo aquela providência divina em que Moisés não foi jogado ao rio, mas foi colocado em uma pequena arca, em um cesto. 1.3, escravidão se torna mais intensa. Êxodo capítulo 1, verso 12, nos diz que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, cumprindo as promessas feitas aos patriarcas de que a descendência seria numerosa na terra. Se Deus disse que ia ser numerosa, vai ser numerosa. Então, mesmo matando vários meninos, o que aconteceu? Deus poupou a vida de Moisés, e quanto mais eles perseguiam, mais o povo crescia. Enquanto o Faraó escravizava o povo com o intuito de conter o crescimento numérico, Deus usava a mesma situação para fortalecer seu povo. Então, meus queridos, deixamos Deus no comando e façamos a vontade de Deus. Objetivo da segunda parte da lição, do ponto 1 a 3. Dois, uma ordem terrível. Faraó, em seu intento de conter o aumento dos hebreus, leva a perseguição até as últimas consequências. A primeira investida contra os recém-nascidos foi através das parteiras, pedindo que as mesmas matassem todos os filhos, mas as filhas deixassem com vida. O medo levou Faraó a cometer loucura contra o povo de Israel. Meus queridos, nós precisamos nos cuidar para que nós não venhamos agir como louco. Nós vemos, mesmo dentro da igreja, quando nós podemos ser um exército, nós acabamos se dividimos. Meus queridos, nós não temos tempo para falar de outras igrejas, de outras denominações, porque aí nós enfraquecemos o reino de Deus quando as pessoas que não conhecem a Deus nos veem como um povo só. Então vamos fazer a diferença e vamos ser cada um de nós luz do mundo, deixar brilhar e deixar resplandecer a glória de Deus em nossas vidas. 2.1, Deus usa as parteiras para preservar o seu povo. O plano maquiavélico de Faraó tinha tudo para dar certo, mas deu errado, pois além da promessa que repousava sobre este povo, Deus velava por cada detalhe da história. Meus queridos,
A história de libertação do povo de Israel do Egito é uma história que ela tem seus princípios lá na chamada de Abraão. Deus tinha traçado uma história, não tem, quando Deus traça uma história, não tem como o homem impedir. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes disseram. Êxodo capítulo 1, versículo 17. Antes conservaram os meninos com vida. O sentimento que tomou conta das parteiras de provocar a ira em Deus pela destruição dos bebês inocentes era maior do que o temor de desobedecer às ordens de Faraó, mesmo ele sendo considerado uma divindade. Todo mundo sabe que os faraó, eles se julgavam que eles fossem Deus, que eles fossem uma divindade, mas as parteiras optaram por obedecer a Deus, e aí não houve-se a multiplicação somente de mulher. Os homens acabou sendo poupado, e aí não tinha como fazer a mistura de gente. 2.2 Sepultando os sonhos no rio. Em sua última tentativa, Faraó ordenou que os bebês do sexo masculino que nascessem fossem jogados no rio Nilo para morrerem afogados. Então, meus queridos, veja agora a última intenção de Faraó: joga essas crianças no rio. É homem, joga lá. Por quê? Porque eles queriam fazer com que o povo não crescesse e que não viesse crescer e tomar se aliar com o exército inimigo e acabar comandando o Egito. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria tirar o seu povo de lá. Deus não está preocupado que ficamos no meio do mundo. Deus tem algo especial para o seu povo. Para de se contentar aí dessa mistura. Você precisa discernir o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus. Isso agrada a Deus, porque Deus quer te tirar do meio do povo. Nós somos igreja, tirado para fora. Então nós fomos tirados para fora, eclésia. Então nessa tentativa, Faraó aí tenta fazer com que as crianças sejam jogadas no rio. A pressão contra os hebreus chegou ao seu ápice com essa atitude insana. No entanto, o mesmo rio Nilo que fora escolhido para sepultar os filhos dos hebreus, mais tarde se incumbiria de preservar e levar o grande libertador para o palácio. Veja bem, meus queridos, não é fácil e não vai dar certo quem está trabalhando contra Deus. O que Deus faz? O mesmo rio que era para ser afogado as crianças, para ser matadas as crianças ali, o que faz? Deus usa agora para que a mãe dele faça ali um cesto, coloque aquela criança dentro e seja apanhada pela filha de Faraó, e ele seja criado e treinado dentro do palácio, tendo os estudos todos bancados pelo Faraó. 2.3 Porque as meninas eram poupadas? Nas duas investidas de Faraó contra o povo de Israel, percebemos que a ordem para as parteiras e a matança no rio era para que preservassem com vida as filhas. É interessante perceber a sutileza e a maldade de Faraó, pois os egípcios poupariam somente a vida das meninas, imaginando que elas possivelmente se casariam com os filhos deles e dessa forma perderiam a sua identidade como nação por causa da mistura. Veja como o homem sem Deus trabalha. Mate os meninos, deixa as meninas, que aí o nosso povo contrai relacionamento com elas, e aí nós vamos fazer com que esse povo perca a identidade, porque vai virar uma mistura de gente. Meus queridos, nós não podemos servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Nós não podemos nos comportar como cristão e no mesmo tempo nos comportar como não cristão, porque aí nós estamos misturados e Deus não aceita essa mistura. E portanto, mesmo diante de todas essas investidas, o povo não se misturaram. Na realidade, aquilo que era uma aparente preservação se tornaria uma destruição ao longo dos anos. O grande intento do inimigo é nos destruir por completo. Quando alguém te caluniar, não afaste da igreja.
Até pessoa, porque foi da liderança que me caluniou, ou foi da liderança que me deu esse vestido, que me magoou, não vou mais na igreja. Quem vai perder é você. Meu querido, aí é hora de você mostrar forte. Porque está mostrando que você está totalmente despreparado para enfrentar o deserto. Deserto é só para os fortes. Quando você vê um irmão chorando que não dá mais, é porque é fraco. E ele começar a se murmurar e dizer porque é difícil aquilo. Quando aquele povo amedrontado começaram a murmurar, Deus não teve compaixão deles. Deus foi desejo de matá-los. Porque a murmuração insulta a Deus. Então, meus queridos, pare de reclamar. Eu tenho uma palestra que é pare de reclamar. Tive pessoas que ao assistir essa palestra disse que nunca mais reclamaria na vida. Então pare de reclamar. Quem reclama não tem sucesso, porque ele não avança. Para você avançar, você precisa olhar no horizonte, você precisa olhar o alvo que você quer atingir e ir para cima e saltar os obstáculos. Quem reclama, para. Não, esse aqui não dá, porque isso. Então, meus queridos, servir a Deus é uma realidade bem diferente daqueles que servem ao mundo. O diabo quer nos matar, destruir, né? Não existe negociação com o inimigo e não podemos ficar refém de suas artimanhas. Precisamos clamar a Deus antes que seja tarde demais. Então o próprio Jesus disse, o diabo veio matar e destruir. Quer dizer, ao contrário de Jesus, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenha com abundância. O objetivo da terceira parte da lição, do ponto 1 a 3, conscientizar que apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo. Então, meus queridos, Deus não nos abandona. Mas nós passaremos por várias provações. Porque nós vivemos um mundo, meus queridos, infestado de diabos, de força do mal, de potestade do ar. As potências do inferno estão aterrorizando a terra. Prova disso é os acontecimentos, pai matando filho, as drogas e tantas coisas. Meus queridos, nós devemos orar a Deus para que essa miséria nunca seja liberada no Brasil. Já basta a cachaça que tem criado várias destruição, agora querem liberar as drogas. Oramos a Deus para que isso nunca aconteça no nosso país. Mas como cristão, você precisa estar pronto para enfrentar a adversidade. A adversidade é entrar no deserto e sair fortalecido. De lição, meus queridos, daquilo que é contrário. Tira lição naquilo. A Bíblia fala que da fraqueza tiraram força. Vamos tirar força daqueles que vêm para nos enfraquecer. 3. Deus escuta o clamor do seu povo. Êxodo 2:23 nos diz que os filhos de Israel clamaram e o seu clamor subiu a Deus. O termo subir, derivado do hebraico a, nos fornece a ideia de uma pessoa num lugar elevado para ficar diante de Deus. Foi justamente isto que o povo fez. Diante do sofrimento e da escravidão, os israelitas romperam com seus próprios limites para apresentar suas queixas diante de Deus. Meus queridos, quando você está passando por grandes provações, as pessoas às vezes pensam que estão te colocando lá embaixo, e você começa a clamar a Deus, você sobe a uma posição elevada, você sobe às regiões celestiais. Meus queridos, nós podemos sair da região que é infestada pelos poderes satânicos, pelo poder das trevas, e entrarmos na região celestial, aonde nós somos abençoados e ouvidos por Deus, e guardado por Deus. Então, quando você é afligido, você clama a Deus, você eleva a tua posição. E ai daqueles que estão atirando setas contra você, porque você vai subindo, quer dizer, você vai se encontrando em lugar alto. Clamar a Deus é a coisa mais sensata, é a coisa mais inteligente que o cristão deve fazer nas suas horas de problemas, nas suas horas de dificuldade. Deus não muda e não sofre sombra de variação.
Tiago 1, versículo 17. Esta é a nossa confiança. Temos e servimos a um Deus que não se esquece de seu povo e nem das suas promessas. O fato da resposta demorar não quer dizer que Deus se esqueceu, mas sim que ainda não chegou o seu tempo de agir em nossas vidas. Então, meus queridos, o fato de nós pedirmos algo a Deus e demorar a chegar, demorar a nos alcançar, não é que Deus se esqueceu. No momento certo, Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos. E não é tudo que você pede a Deus que Deus vai te dar, esqueça isso. Tem coisas que você pede a Deus e Deus não te dá, e você diz, mas Senhor, eu precisava tanto disso. Mas você não entende, aquilo se o Senhor te der, vai atrapalhar a tua carreira para a terra prometida, a tua carreira para ir ao encontro de Jesus, para guardar na sua vinda. Como pais que somos, nossos filhos nos pedem algo, e ele quer tanto aquilo, mas nós olhamos, é um risco para a vida dele, pode acontecer um acidente. Então o que acontece? Nós não damos aquilo ainda que nossos filhos se aborreçam. Desta forma Deus trata os seus filhos. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Tem coisas que nós pedimos, mas nós não sabemos pedir. Meus queridos, pedimos a Deus tudo aquilo que glorifica a Deus. Peça casa, peça carro, mas primeiro peça a Deus para que você ande de forma que Deus esteja com você, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o teu galardão, a tua riqueza não está aqui. Pare de correr atrás de pregadores, porque lá alguém diz que está sendo abençoado, que vai comprar carro, que está ganhando 1 milhão, que está ganhando casa própria. Meus queridos, a Bíblia diz que buscai a Deus em primeiro lugar, e a demais coisas Ele acrescenta. Sirva ao Senhor, faça a tua parte e deixa que Deus vai te abençoar. Porque Ele prometeu que aqueles que obedecem, aqueles que meditam na sua palavra, são como árvores plantadas junto ao ribeiro. Então a sua palavra é verdadeira. 3.2. Deus conhece a Israel. No sofrimento, o povo se voltou para Deus e clamou a Ele. As duas expressões usadas pelo autor nos fornecem o quanto Deus tem um carinho especial para seu povo. Meus queridos, Deus cuida dos seus. A primeira é o verbo atentar, que nos revela que Deus ouviu o clamor e se encurvou, tornando-se assim propício a atender o seu povo. Quando o povo está clamando, meus queridos, não persiga ninguém. Sofra o dano. Às vezes eu tenho ensinado nas minhas aulas e eu digo, meus queridos, sofra o dano. Mas não faça perseguição, não persiga ninguém, porque quando aquela pessoa se realmente é uma pessoa que serve a Deus, quando ela clama a Deus, Deus para ouvir, e Deus atenta para a sua oração. E ai de você, se for você que está tentando cortar a corrente daquela pessoa com Deus. A segunda é o verbo conhecer. Deus conheceu o seu povo. É usado no Antigo Testamento com vários sentidos. Nesse texto expressa que Deus conhece o sofrimento de Israel e se importa com o seu povo. Então Deus conhecia o sofrimento de Israel, conhecia o sofrimento do seu povo. É por isso que eu digo, meus queridos, nunca persiga ninguém, nunca deseje um mal para ninguém, para que você não seja uma barreira entre aquela pessoa e Deus. Quando ela clama, Deus se encurva para ouvir, e Deus conhece aquela pessoa. Então, muito cuidado. 3.3. O Deus que entra na história. Por Deus conhecer o seu povo, Ele chamou e vocacionou um homem para libertar os israelitas da escravidão. No capítulo 2 de Êxodo, a história nos conta como Deus preservou a vida de um menino para dele fazer o grande libertador e líder de seu povo. Veja bem, meus queridos, tem toda uma história, toda uma trajetória. Tem um monte de gente querendo ser líder, mas não passa de déspotas.
porque eles não sofrem, são mercenários. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Moisés deu a vida para esse povo. Nas próximas missões nós vamos estar aprofundando nessa história, meus queridos. Mas Deus chamou Moisés, vocacionou, quer dizer, e preparou, houve todo um preparo. E esse preparo não é tão simples, é difícil. Moisés passou por grandes provações para que tornasse um líder aprovado. Que tipo de líder você é? Então, meus queridos, que tipo de líder você é? Como está o franco crescimento da tua igreja? Como está a participação das tuas ovelhas? Como está sendo o alimento das tuas ovelhas? Elas estão preparadas para, se amanhã chegar uma perseguição, entrar no deserto e estar forte para superar o calor e o frio do deserto. Então, meus queridos pastores, professores de escola dominical, não é apenas pegar uma lição e ensinar a lição. Não é apenas pegar uma Bíblia e subir em cima do púlpito e dirigir um povo. É dar o alimento certo. É ensinar a eles a palavra de Deus. A palavra que salva, a palavra que muda, a palavra que prepara para as grandes dificuldades da vida. Então, meus queridos, infelizmente muitos advogam que Deus abandona o universo e deixou o homem à mercê da sorte. Então, muitos advogam isso, que Deus abandonou e deixou o homem à mercê da sorte. Mas para nós que cremos, sabemos mais do que nunca que Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. Nós temos aí um monte de Emanuel, de pessoas com esse nome. Por exemplo, Israel, eu acredito que você, não sei, antigamente eu acho que você não achava pessoa com esse nome, porque esse nome tem um peso tremendo, quer dizer Deus conosco. E até, por exemplo, como esse nome representa Deus, apareceu um monte de gente para aquelas pessoas com pouca inteligência chamar de mané, porque eles dizem que todo mané é bobo. Esquece que mané vem do nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, como cristão, nós devemos ter cuidado com palavras. Então, quando nós estamos dizendo mané bobo, isso é um mané bobo. Mané vem de Emanuel, que não deveria nem ser nome de pessoas. Emanuel quer dizer Deus conosco. E aí, por exemplo, nós aqui já tem mané, Emanuel, Emanuela, ok. E são nomes, nós tornamos esse nome um nome comum, mas nós precisamos entender que Emanuel quer dizer Deus conosco. Não sou contra ninguém que tem o nome de Emanuel, não acho lindo, mas nós não devemos brincar e dizer que todo mundo é burro. Conclusão: diante do sofrimento, os descendentes de Jacó não olharam para os terrenos férteis do Egito, mas sim para as promessas feitas por Deus aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O segredo desse povo para vencer o sofrimento foi clamar ao verdadeiro Deus de Israel. Essa é a chave para a vitória nas batalhas. Querem vitória em suas batalhas? Clame a Jesus Cristo, o libertador, aquele que entregou a vida em nosso lugar. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, em nome de Jesus. Amém.